Olá, boa tarde. A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que aproximadamente 25% da população já teve, tem ou vai ter depressão. E essa doença é a segunda que mais leva o profissional a se afastar do trabalho. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar como a empresa e trabalhadores devem proceder nesse caso. Esse é apenas um dos destaques. Veja também. Em Conferência Ibero-Americana de Justiça, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, defende segurança jurídica para orientar a sociedade. Na medida em que o cidadão sabe como pensam os tribunais superiores, eles sabem o que podem fazer e o que não podem fazer. Judiciário terá reserva de estágio para negros. A medida é uma forma de garantir direitos constitucionais, como da isonomia e da igualdade. E ainda sessão plenária, retirada da Força Nacional da Bahia e o monopólio dos Correios estão na pauta de julgamentos do Supremo. E com a autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou nesta quinta-feira a Operação Garrote para investigar o desvio de verbas do Sistema Único de Saúde, o SUS. As investigações, que começaram em junho deste ano, apontaram para um laboratório contratado de forma fraudulenta pelo município de Magé, no Rio de Janeiro. Há indícios da participação de pessoas ligadas à Secretaria Municipal de Saúde e também de um vereador do município, que seria o dono do laboratório. Cerca de 40 policiais cumpriram 2 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão. O prejuízo estimado é de mais de 9 milhões de reais. E o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a ação contra o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. A decisão vale até a definição sobre a perícia de um computador apreendido. A quinta turma do STJ analisou o recurso em habeas corpus do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e do ex-secretário de Saúde, José Geraldo Maciel, e decidiu suspender o andamento de ação penal até a conclusão de perícia do computador apreendido com o delator Durval Barbosa em 2008, ou até que a Justiça do DF esclareça a respeito de eventual inviabilidade da prova. Arruda e José Geraldo Maciel foram denunciados em 10 ações penais e respondem pelos crimes de associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro, investigados no âmbito da Operação Caixa de Pandora. No recurso apresentado ao STJ, os dois contestaram decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que negou os pedidos de provas formulados pela defesa em outra fase do processo. Entre os pedidos estava a repetição da perícia em equipamentos entregues por Durval Barbosa, delator do esquema de corrupção. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, verificou que a diligência já foi deferida pelo TJDF e que o juiz de primeiro grau pediu esclarecimentos a respeito da medida. Mas como ainda não houve resposta, Reinaldo Soares da Fonseca considerou necessário aguardar o envio da perícia ou dos esclarecimentos solicitados. A quinta turma seguiu o voto do relator. Em um trabalho conjunto, Ministérios Públicos Estadual e Federal em São Paulo e as Defensorias Públicas da União e do Estado entraram com uma ação na Justiça para que a Caixa Econômica Federal, junto com o governo federal, adotem medidas para facilitar o acesso ao auxílio emergencial, incluindo pessoas em situação de rua e imigrantes. Além da Caixa Econômica Federal, no processo são citados o governo federal e a empresa de tecnologia e informações da Previdência, a Dataprev. Na ação, os Ministérios Públicos e as Defensorias Públicas Estadual e Federal pedem que a Justiça obrigue os 3 citados a adotarem medidas para garantir que todos possam receber o auxílio no mesmo período anunciado para o pagamento, independentemente de serem usados meios digitais, como o aplicativo da Caixa, ou físicos, como os saques em caixas eletrônicos e agências. Além disso, que o banco garanta o acesso às informações sobre o auxílio emergencial para quem está em situação vulnerável, como pessoas em situação de rua e imigrantes. Entre as medidas, que sejam fixados cartazes informativos nas agências e que os funcionários da Caixa sejam treinados para atenderem a esse público, inclusive com tradutores.
Os MPs e as defensorias públicas querem que, ao final do processo, a Caixa, a União e a Dataprev sejam condenadas a pagarem R$ 500 mil em indenização por danos morais coletivos. E não é só isso. Caso a Justiça acolha os pedidos, as instituições querem também a fixação de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. O Conselho Nacional de Justiça proibiu definitivamente o pagamento retroativo de auxílio moradia a magistrados ativos ou inativos do Tribunal de Justiça de Sergipe. A decisão foi por unanimidade e encerra um questionamento contra a decisão administrativa do tribunal que foi feito em 2016. O relator do procedimento de controle administrativo, o conselheiro André Godinho, disse que a lei não ampara o pagamento retroativo do auxílio moradia e que essa possibilidade também não foi prevista na regulamentação do tema feita pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça determina que o Judiciário terá reserva mínima de vagas de estágio para negros. A partir de agora, os processos seletivos para estágio nos órgãos do Poder Judiciário devem reservar 30% das vagas para estudantes negros. É o que determina a resolução aprovada por unanimidade pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. A regra vale até 9 de junho de 2024, quando vence a lei das cotas, que prevê 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para negros. Esse programa de estágio, ele garante que ao longo da graduação nós também tenhamos equidade de oportunidades, né, para pessoas negras que estão querendo experienciar uma vivência prática, principalmente num tribunal que é um local tão rico de aprendizagem. Segundo o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, a medida é uma forma de garantir direitos constitucionais, como da isonomia e da igualdade. Preocupado com a ampliação da diversidade no judiciário e em garantir igualdade de direitos, em 2015 o CNJ editou uma resolução para a reserva de vagas para candidatos negros na magistratura, em cumprimento ao Estatuto da Igualdade Racial. Em relação ao percentual da população, a presença negra na magistratura ainda é pequena, mas tem aumentado desde a medida do Conselho. Hoje, 18% dos juízes no Brasil são negros. Durante a sessão do CNJ, Fux destacou que a administração pública tem um papel importante no processo de eliminação de preconceitos e injustiças causadas pelas distorções étnicas da sociedade brasileira. Essa decisão faz com que o próprio Poder Judiciário também se coloque como responsável no processo de inclusão social, né, de pessoas negras e seja exemplo para que toda a estrutura da sociedade também repense suas práticas e coloque políticas afirmativas no seu dia a dia. E no próximo bloco vamos falar sobre como empresa e empregado devem lidar com a depressão no trabalho. Até já! Nós temos o direito à cidadania, nós temos a democracia a nosso favor. Então, saibamos utilizar com sabedoria todo o poder que nós temos dado a nós pela nossa Constituição Cidadã. E viva a democracia! Setembro é o mês da prevenção ao suicídio. Uma das doenças que podem levar a isso é a depressão. O problema é que ainda há muito preconceito e falta de conhecimento em relação às doenças psicológicas, principalmente no mercado de trabalho. Tudo ia bem com a Marta até o nascimento da segunda filha. O misto de emoções com a chegada de mais uma criança mexeu com a rotina da casa. E logo, outros problemas apareceram. Meu marido percebeu que eu estava totalmente desestruturada e irritada, não estava conseguindo lidar com os ciúmes da primeira filha. Emocionalmente eu estava muito nervosa, não conseguia controlar minhas emoções. Como os sintomas são confundidos com uma tristeza profunda, descobrir a depressão é desafiador. A doença é tida como uma das mais incapacitantes do mundo pela Organização Mundial de Saúde. A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que de 20% a 25% da população tem,
já teve ou vai ter um quadro depressivo. Para se ter uma ideia, é a segunda causa de afastamento no trabalho, ficando atrás apenas das lesões por esforço repetitivo. A situação agravou com a pandemia do novo coronavírus e o isolamento forçado. Um levantamento encomendado pelo Conselho Federal de Farmácia aponta que de janeiro a julho deste ano subiu 14% a compra de medicamentos antidepressivos na comparação com o mesmo período do ano passado. A dificuldade que as pessoas têm de entender que a depressão é uma doença porque elas não conseguem pegar, elas não conseguem ver a depressão. E elas acham que depressão não tem um fundo lógico ou que é uma doença apenas afetiva. E não é. A depressão é uma doença que tem alterações biológicas nos neurotransmissores. Então ela precisa ser medicada. Mas ela também é uma doença que traz alterações nos comportamentos. Então ela precisa de uma terapia. Existem casos em que a depressão pode ser considerada uma doença ocupacional adquirida no trabalho. O mesmo vale para os diagnósticos de ansiedade, pânico e síndrome de burnout. Ainda há muito preconceito em relação às doenças psicológicas. Em recente julgamento do Tribunal Regional do Trabalho, no Rio Grande do Sul, um eletricista recebeu R$5 mil de indenização por danos morais porque sofria deboches do chefe por ter depressão. O empregador incitava o suicídio. Casos como esse abrem uma ampla discussão sobre a importância dos cuidados que os trabalhadores devem ter com a saúde mental. E o que acontece é que dentro do ambiente de trabalho, a forma como as pessoas lidam com uma pessoa com um transtorno mental, incluindo a depressão, faz com que esse processo acelere ou ele seja induzido para tratamento. Caso o trabalhador venha a expressar sinais de adoecimento, é importante que seja identificado dentro do setor de saúde da instituição e que seja oferecida a possibilidade de licença médica desse trabalhador pelo período necessário para a sua recuperação. Temos que lembrar que nós estamos no mês de setembro, que é um mês de valorização da vida e prevenção do suicídio, que também abrange o ambiente de trabalho. Todos nós somos responsáveis. Isso pode salvar vidas. A depressão, sem dúvida, é o mal do século, né? E é uma doença invisível. Para repercutir esse assunto, eu converso agora com a advogada Carla Macarini. Boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora Carla. Muito obrigada pelo convite, boa tarde. Bom, a pessoa que tem depressão, crise de ansiedade, ela pode ser afastada do trabalho, ela deve ser ou tem qualquer tipo de licença? Certo. As empresas, elas não são obrigadas a aceitar esse afastamento se a causa ela não for relacionada ao trabalho, né? Então, é por isso que a gente tem que deixar aqui claro que, para a gente falar em direito do trabalhador, o direito do empregado, a gente tem que saber se a causa principal ou a causa concorrente da doença, ela tem a origem no trabalho. Mas aí, como é uma doença invisível, que eu falei aqui no início, né? Como comprovar que a doença foi ali, tem relação com o dia a dia no trabalho? Certo. Pensando no lado jurídico, numa ação, né, num procedimento, geralmente o juiz vai indicar que faça uma perícia médica, para que o médico possa constatar de onde veio de onde surgiu a depressão, qual foi o gatilho, se esse gatilho veio do trabalho, da exposição de algum fator ali do trabalho, se foi a relação com os colegas, o que gerou aquela angústia. Agora, qual que é a diferença, doutora, em relação à doença ocupacional e à doença no trabalho? A senhora já adiantou aqui um pouquinho, mas para a gente aprofundar essa questão. Certo. A doença ocupacional, ela está relacionada ao trabalho em si. São as mais comuns, por exemplo, LER, hérnia, né? Então, o trabalho ele está ali mais relacionado mesmo às funções que você faz. A doença do trabalho são condições especiais daquele ambiente. Ou seja, você trabalha num lugar onde tem um ruído muito alto, você acaba perdendo um pouco da audição. Isso seria uma doença do trabalho. Tem que fazer essa distinção. A gente fala muito aqui sobre a síndrome de burnout, né? A síndrome de burnout, ela é considerada uma doença ocupacional, tá? Ela é intrinsecamente ligada ao meio ambiente de trabalho, às condições do labor. Então, ela é considerada equivalente a um acidente de trabalho. A pessoa pode ficar
afastada, ela pode receber um auxílio doença acidentário, e nesse caso, inclusive, ela tem direito à estabilidade provisória de 12 meses depois do afastamento. Agora, caso haja uma recomendação médica, a empresa ela é obrigada a se adequar, como reduzir a jornada de trabalho desse funcionário, oferecer condições especiais? Certo. Infelizmente, o entendimento ainda é que só se essa doença realmente nasceu ali do meio ambiente de trabalho. Caso não tenha, caso seja, por exemplo, como da matéria que passou agora há pouco, uma depressão pós-parto, infelizmente ela não teria esse direito de ser readaptada e tudo mais. Mas caso ela tenha o liame, né, que ela se direcione, que ela se relacione com o trabalho, ela tem o direito de ser readaptada, de mudar o lugar. A empresa tem que olhar para ela com outros olhos, tem que cuidar. Bom, como acompanhamos na reportagem, né, o eletricista, ele recebia ali bullying, entre aspas, né? As pessoas zombavam no trabalho da depressão. Muita gente acha que é frescura, que não é doença, mas, enfim, essas situações acabam sendo gatilhos para um possível suicídio, né? E essa pessoa, ela pode, inclusive, ganhar a indenização por danos morais, processar o chefe, o colega ou a empresa? Com certeza, né? Nós temos que primeiro fazer a distinção, como eu fiz no começo. O ambiente de trabalho ele não precisa ser a fonte principal, ela pode concorrer. Então, uma pessoa que já tem depressão, ela já tá fragilizada, ela já sofre daquilo, ela ainda é alvo de chacota no trabalho, alvo de piada entre os amigos, isso com certeza gera o dever da empresa de indenizar o empregado por aquela situação, porque você coloca a pessoa, o trabalhador, em risco de vida, né? A gente sabe que a depressão, ela é uma das... as pessoas que geralmente cometem o suicídio, elas têm depressão e tudo mais, e o ambiente de trabalho, ele é fundamental a grande maioria desses casos, a gente vê, infelizmente, que a angústia realmente veio do trabalho. Doutora Carla Macarini, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde mais uma vez. Boa tarde. E você vai ver a seguir, presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, participa da Conferência Ibero-Americana de Justiça. Os detalhes no próximo bloco. A nossa Constituição inaugurou um novo regime para a nossa democracia, restabelecendo o regime democrático e também trazendo diversos direitos e garantias fundamentais à população. E hoje teve sessão no Tribunal Superior Eleitoral e é para lá que vamos agora falar ao vivo com o repórter Henrique Amaral, que acompanhou a sessão e tem mais detalhes. Olá, Henrique, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Na sessão de hoje de manhã, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral reverteu uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e aceitou o registro de candidatura de Ismael Edson Boiani, prefeito de Iacanga. O TRE havia entendido que Ismael estava inelegível, e isso porque ele teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Essa rejeição aconteceu por dois motivos. Que ele, em um mandato anterior, teria investido um percentual abaixo do previsto em lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E outro, que ele teria utilizado recursos desse fundo, do Fundeb, para comprar um ônibus que também era utilizado por estudantes do ensino médio e do ensino técnico. Mas aqui no TSE, os ministros entenderam que esses pontos não eram fortes o suficiente para indeferir o registro de candidatura. E na sessão de hoje de manhã, o plenário também manteve a cassação de Valdemir Souto de Souza. Ele foi eleito vereador da cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, em 2016, mas foi cassado por compra de votos e também por abuso de poder econômico. E, nesse caso, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o processo trazia provas robustas de que houve irregularidade. Rafaela. Obrigada, Henrique Amaral, falando direto do Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde, Henrique.
E daqui a pouco, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem para mais uma sessão plenária. Quem fala sobre a pauta de julgamentos é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. 9 itens compõem a pauta de julgamentos do plenário. O primeiro deles envolve uma ação ajuizada pelo Estado da Bahia, com o objetivo de obrigar a União Federal a retirar o contingente da Força Nacional nas cidades de Prado e Mucuri. Na ação, o Estado esclarece que a atuação é indevida e que nunca houve qualquer indício de conflito social ou até mesmo de desestabilização institucional, nem riscos de qualquer natureza que justificassem a intervenção. Destaca também que a Força Nacional foi mobilizada para atuar na segurança pública do Estado da Bahia sem que houvesse qualquer tipo de requisição do governador de Estado, violando a autonomia federativa. A discussão do processo envolve as hipóteses de emprego da Força Nacional no território dos estados e está intimamente ligada à estabilidade do Pacto Federativo. O ministro Edson Fachin, numa decisão liminar, determinou a retirada do contingente no estado baiano e na sessão de hoje à tarde os ministros devem decidir se mantém ou não esse entendimento do relator. Os ministros também devem prosseguir na análise de 3 ações que discutem se a exclusividade da União sobre a exploração do serviço de loterias é constitucional. As ações também questionam a determinação do Ministério da Economia para o encerramento das atividades das loterias estaduais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Piauí. Os autores da ação alegam que o monopólio do governo federal compromete a receita dos estados e fere a igualdade entre os entes federativos. Entre as discussões, o plenário deve decidir se o Decreto-Lei de 1967, que trata do monopólio da União para explorar loterias, foi recepcionado pela Constituição Federal. E na sessão de hoje à tarde, o relator das ações, que é o ministro Gilmar Mendes, ele deve apresentar o seu entendimento sobre a matéria. Outro caso que chama a atenção por seu aspecto histórico é o recurso que discute o ressarcimento de danos materiais e morais numa ação ajuizada por descendentes de um tripulante de barco pesqueiro morto no ataque de um submarino alemão próximo de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. O tema de fundo, com repercussão geral reconhecida, é sobre a imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro por atos de guerra cometidos dentro das fronteiras brasileiras. Ou seja, pode o Estado estrangeiro ser processado no Brasil por atos de guerra? Você confere tudo isso logo mais às 2 horas da tarde, horário em que começa a sessão do plenário por videoconferência. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse hoje que é preciso dar interpretação à Constituição para ajustar as normas ao enfrentamento da pandemia, mas que é preciso criar jurisprudência para garantir a segurança jurídica. Fux participou por videoconferência da 13ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional. A 13ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional foi organizada pela Colômbia e pela primeira vez foi feita virtualmente para evitar riscos de contaminação pelo coronavírus. A pandemia também foi o tema do encontro. Na abertura, o presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, destacou a importância das cortes constitucionais para evitar que haja abusos na implantação de medidas para conter a doença. Aún en medio de la pandemia, el control político, los pesos y contrapesos son fundamentales para el país. O presidente da Corte Constitucional da Colômbia, Alberto Rojas, lembrou que é preciso medidas para garantir que esse reajuste não prejudique a democracia ou se torne permanente. Não podem deformar a institucionalidade. O ministro Luiz Fux foi convidado a falar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. Ele citou casos julgados pela Corte que permitiram a flexibilização de normas, como a renegociação de contratos e a autorização para negociação direta entre trabalhadores e empresas para redução de jornada e de salários. Segundo o presidente do STF, é preciso garantir os direitos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, interpretar a Constituição de acordo com a nova realidade. O direito não vive apartado da realidade. E nós, então, temos essa nobre e difícil tarefa de conciliarmos as regras fundamentais da Constituição, ditadas no momento de normalidade,
para que sejam utilizadas nesse momento atual de anormalidade. Fux citou números para mostrar como a justiça brasileira tem sido procurada durante a pandemia. O STF julgou 166 ações e mais de 3.700 habeas corpus. O presidente do STF destacou a importância de definir teses, sobretudo nas cortes superiores, para orientar os outros tribunais e criar um ambiente de segurança jurídica que possa evitar conflitos e permitir a estabilidade da sociedade e da economia. O nosso objetivo foi exatamente estabelecer precedentes judiciais que se aplicassem em todo o território nacional. Se é possível abrir estabelecimentos, se é possível aferir de maneira singular as pessoas contaminadas, tudo isso deve ter uma regulação geral, uma regulação uniforme, para que se estabeleça aquilo que é a grande aspiração do cidadão, que é a segurança jurídica. Porque na medida em que o magistrado segue a jurisprudência dos tribunais superiores, na medida em que o cidadão sabe como pensam os tribunais superiores, eles sabem o que podem fazer e o que não podem fazer. E hoje ficamos por aqui, lembrando que a TV Justiça transmite ao vivo, a partir das 2h da tarde, a sessão de julgamentos pelo Direto do Plenário. Continue com a gente, uma ótima tarde para você, até amanhã.